Boa noite a todos. Vamos só aguardar o professor Takashi acessar a live. Acho que vai ser. Acho que hoje ele está em Manaus. Em Manaus, não, em Belém, se não estou enganado. A Paula já lascou uma pergunta aí. Parabéns, cara. Já está afiada. Acabei de passar uma mensagem, desculpa, no WhatsApp do professor. Ah, já está chegando aqui. Professor Takashi, Olá, vamos lá. boa noite, tudo bem? Tudo. E hoje eu vou acertar, o senhor está em Belém, né? Estamos Eu, bem. Hoje estamos aqui. o senhor deu como é que é, a deixa na última, eu lembrei, cara. Mas então, vamos lá, professor. Estamos no horário. Vamos lá. E o tema hoje é Tá, na professor? 20ª live de 2023, Central de Compra Associativa. Ok. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Quando nós falamos em central de compra associativa, muita gente não tem noção do que se trata no processo. A palavra é bem clara, é um sistema de compra associativa, né? Ela pode ter dimensão grande de uma distribuidora, de um atacadista, coisa parecida, ou pode ser um central pequeno, onde tem um grupo de pessoas que querem comprar em conjunto, que pode ser através de um condomínio de um apartamento, condomínio de um prédio, ou qualquer outro tipo de modalidade do processo. Então, elas poderiam ser dessas duas formas, de uma envergadura maior como distribuidora no processo, ou um central de compra de uma maneira familiar ou caseira no processo. Bom, quais são as diferenças, quais são a forma de operacionalizar? Desde que foi feita a legislação da OCIP em 99, a 9790 de 99, o artigo 3º dela menciona que, no seu inciso 9, a possibilidade de fazer
produção, comércio, emprego e crédito. Então, na verdade, eu posso montar uma associação que pode fazer esse tipo de compra, e tanto faz em grande escala como uma maneira mais caseira, vamos chamar, né? No passado, as empresas, por sua vez, os funcionários das empresas costumavam se reunir entre elas e ela, por sua vez, fazia a compra de produtos que não era contemplado na cesta básica, coisa parecida. Antigamente não tinha cesta básica como é distribuído hoje, de uma maneira convencional das empresas para os funcionários. Então, os funcionários, para a necessidade de compra de produtos alimentícios, por exemplo, então começaram a formar, algumas ficaram famosas, que são as cooperativas de consumo, que havia os funcionários da Volkswagen, que havia da Rod, um monte de coisa, que fizeram isso no passado. Mas com o advento da cesta básica, essa função acabou ficando meio que abandonada. Agora, ultimamente, tem sido central de compra para material escolar, por exemplo. Isso tem sido praticado de uma maneira bem intensa no processo. Isso é, um grupo de famílias que compram em conjunto nisso, com ou sem personalidade jurídica, porque muitas vezes compra uma vez por ano só, então muitas vezes não vale a pena montar uma central de compra com pessoa jurídica no processo. Então, essa prática desse mecanismo existe de vários níveis de atuação, como dentro de uma família, dentro de um condomínio, de um prédio, de um condomínio horizontal, o que for, poder fazer compras em conjunto no processo. Agora, o mais importante não é esse, é uma central de compra associativa de empresas. Isso é, grupos de empresas de mesmo ramo, supermercado, material de construção, por exemplo, eles têm feito essa prática de compra em conjunto no processo para ganhar volume. Mas aí começa o grande erro no processo. Não adianta só trabalhar em grande volume para fazer a compra desses produtos se não houver um complemento disso. Isso é, hoje, quando o distribuidor faz o papel de distribuir produtos de um fabricante em processo, ele tem que comprar primeiro, então ele vai gastar dinheiro para ter capital de giro, ele vai ter que construir primeiro, e aí ele investe uma série de dinheiros para favorecer a indústria que está produzindo. E muitas vezes a indústria não participa em nada com a empresa. Então, o coitado investidor, o distribuidor, achando que vai tomar uma grande vantagem de que seja vendedor exclusivo da região, coisa parecida, faz essa operação. No entanto, o resultado nem sempre é satisfatório. Por quê? A pessoa tem que comprar o produto, disponibilizar o seu capital para isso, e aí, se houver uma perda ou vencer o produto nesse período, azar é do empresário que fez isso. Então, ele acaba tendo um prejuízo nesse mecanismo. Mas isso vira uma bola de neve e acaba disfarçando toda uma situação que muitas vezes está achando que está tendo bastante movimento e está vendo resultado, mas não é. Muitas vezes só aumentou o giro cada vez mais, quanto mais produto ele consegue vender, quanto mais eficiente for o vendedor dele, ele consegue ter um giro, um capital muito grande nesse processo. Só que, na hora que ele quiser parar ou quiser analisar, né, para poder ver se houve provisionamento de todos os equipamentos, 13º, multa de ação trabalhista do funcionário, um monte de coisa. Quando ele faz a conta, ele leva um susto, que muitas vezes não consegue pagar esse processo. E quando dá alguma crise, ou quando a empresa compradora acaba tendo problema, a pessoa que fez o investimento como distribuidor acaba levando na cabeça. Então é comum você escutar, tempo em tempo, que faliu a distribuidora fulano e tal, ciclano e tal, e começa a aparecer uns números esquisitos no processo. Mas nada disso, não seria necessário fazer isso se soubesse trabalhar como central de compra. Isso é, vamos pegar um caso clássico, né? Tem uma indústria que produz um material, por exemplo, em Santa Catarina, outro em São Paulo, outro em Minas Gerais, e eu vou vender esse produto no Rio de Janeiro, por exemplo.
Então, eu sou obrigado a fazer a compra do produto da indústria de Santa Catarina, São Paulo ou de Minas, para me estocar no meu estoque no Rio de Janeiro, para depois fazer a revenda dele. Isso é a maneira tradicional que se faz a distribuidora no processo. Só que nesse processo, quando o produto sai do fabricante de Santa Catarina, saiu do portão da fábrica, já foi expedida a nota, está pagando tributo e eu vou ter que pagar o custo financeiro do capital investido, mais do tributo já pago no processo. Então, isso é quando chega no Rio de Janeiro, já teve um custo já adicionado extremamente alto. E se por acaso o produto perdeu na viagem, ou então teve algum acidente, ou venceu o produto no seu depósito, azar do distribuidor, que fica por conta dele, custa dele todo esse processo. E ele tem que embutir isso no resultado do seu produto. Então, muitas vezes, a margem que ele tem, que ele imagina que teve uma margem boa, no fim, essa margem fica restrita no processo. Então, isso é o que acontece em grande parte dos distribuidores do processo. Agora, se eu conhecesse o modelo central de compra associativa, na verdade eu posso ter um galpão, um espaço físico, no qual eu faço acordo com a empresa de Santa Catarina, por exemplo, que ela me abra um filial dentro do seu depósito. Então eu posso fazer com que cada prateleira, com a cubicagem daquela prateleira, seja mensurado de tal maneira que a pessoa pode mandar o produto lá de Santa Catarina e manda para a sua filial no Rio de Janeiro, na prateleira do distribuidor. Assim como de Paulista, a mesma coisa, assim como do Mineiro, a mesma coisa. Então, os produtos vão estar estocados no galpão dessa central de compra, com produtos de Santa Catarina ainda pertencente à fábrica de Santa Catarina, porque é uma filial dela. Então, não houve a venda, não houve o pagamento antecipado de tributos. Com isso, está estocado no Rio de Janeiro. E no momento que eu vou fazer a venda no processo, quem emite a nota fiscal é a empresa fabricante de Santa Catarina, que está sendo vendido pela sua filial no Rio de Janeiro. Então, consequentemente, o custo operacional desse produto e o custo de redução tributária nisso vai refletir no custo final desse produto. Então, ela vai sair mais barato. Assim como toda operação, essa operação de carga, descarga, colocar ele em prateleira, fazer codificação, todo esse armazenamento, todo esse custo que a Associação Central de Compra tem, ela pode cobrar da indústria, e a indústria, ao pagar isso para essa associação, ela pode usar isso como renúncia fiscal dedutível do imposto de renda da empresa que é produtora do processo. Então, com isso, ela tem um efeito cascata de redução de custo operacional. Então, eu posso fazer a mesma coisa com a empresa em São Paulo. A fabricante em São Paulo, matriz dela, pode ter o filial lá no Rio de Janeiro, no galpão da pessoa, e o produto está lá colocado, ninguém pagou tributo de nada. Assim como de Minas Gerais também pode fazer a mesma coisa. E essa unidade eu posso estar montando uma filial no Rio de Janeiro, eu posso estar montando isso em Pernambuco, no Nordeste, por exemplo, da mesma forma esse mecanismo. Então, esse tipo de distribuição logística, esse tipo de disposição técnica estratégica do produto, que é o papel da central de compra. E essa central de compra ainda tem um outro porém no processo. Vamos pegar um caso, por exemplo, de uma central de compra fechado, entre aspas, fechado. Vamos pegar hotelaria. Então, eu vou comprar shampoo, vou comprar sabonete, material de limpeza, toalha, papel, um monte de coisa, que é para consumo próprio e não para revenda. Nesse caso, ainda tem uma outra vantagem. Quando a associação compra do processo das indústrias, eu posso fazer essa venda para esses hotéis, um monte de coisa, sem que haja tributação nessa nota de produto, venda de produto, porque ele é de consumo interno no processo. E isso reduz o custo. Então, são situações que o central de compra pode ser montado de várias características jurídicas para atender vários segmentos diferentes e fazer com isso com que o custo de vida das pessoas seja menor no processo. Isso em alimento é a mesma coisa, material de limpeza, o que for.
Então, se ela vai ser especializada para a cesta básica, é uma forma. Se vai ser especializado para consumos de hortaliças, frutas, é uma outra forma também. Assim por diante, tem N mecanismos que pode ser utilizado de tal maneira que com isso reduz o custo disso. E bem entendido, né? Sendo alimento ou tendo transporte no processo, tanto quanto produtos alimentícios, assim como transporte, está na legislação, foi feita emenda constitucional e tem direito à imunidade tributária. Então, com isso, muda toda a feição do mecanismo. Então, hoje tem alto custo, por exemplo, de logística de caminhão para trazer legumes, um monte de coisa, frutas frescas no processo. E aí, no caso, se ela for feita por uma associação, essa operação não tem o custo que teria com nota fiscal convencional. Assim por diante, existe N mecanismo para trabalhar. Um dos segmentos que trouxe no Brasil essa questão do conceito de central de compra foi quando entrou no mercado um supermercado chamado Walmart. Porque no Walmart, que é o supermercado, do lado dele havia uma outra personalidade jurídica chamada o quê? Sam's Club. Clube de compras Sans. Isso é, com isso, ele consegue ter produto mais em conta, não preciso estar armazenando do jeito que estava armazenando de maneira convencional, e a toda a parte do produto, venda do produto, desse mecanismo, tem toda uma sequência legal que se obedece para reduzir o custo desse produto final, se é alimento, se é limpeza, o que for. Então, esses tipos de soluções alternativas, no sentido de fazer com que haja um produto alimentício, de limpeza, o que for, mais em conta, e possa com isso fazer com que ganhe a competitividade em termos de custo de alimento da população, assim como posso fazer com que os supermercados adotem esses modelos diferenciados, de tal maneira que ele tenha uma participação na economia do seu município de uma forma diferente. Então, existe toda uma linhagem de ação que, infelizmente, grande parte dos consumidores, das empresas, do processo, não tem tido essa leitura e tem repetido erros e erros no processo. E com isso só aumenta o custo operacional e os alimentos, os produtos que são oferecidos na cidade e não dá nenhuma vantagem ao consumidor no mecanismo. Então, há uma necessidade de reconceituar esse processo para que haja toda uma forma de trabalhar diferenciada. Então, tem muitos produtos ainda que eu posso trazer a granel, por exemplo, de um estado para outro. E naquele estado eu fazer o beneficiamento. Por que motivo? Qualquer produto que você compra hoje, grande parte do produto é o custo da embalagem. E se você fizer com que traga produto em granel e você embale na localidade, você gera emprego e renda na localidade e você não vai pagar tributo de transporte, um monte de coisa diferenciado no processo. Por quê? Você está numa embalagem, estou trazendo material de outros estados, o que acontece? No frete, o custo desse processo é extremamente complicado, acaba agregando custos adicionais. Se esse mesmo produto vier granel e eu vou embalar no seu município, na sua região, então o que acontece? Há um custo menor e estou gerando emprego e renda na minha comunidade para que as pessoas aprendam a fazer, né, materiais de impressos, se é divulgação de produto ou embalamento da produto de uma forma diferenciada, no qual o custo dessa ação, se eu tenho uma associação para fazer essa operação, também seja a renúncia fiscal da empresa, da indústria que está ganhando com isso. Então, o volume de opções de trabalho, a forma de atuar com isso muda completamente conforme o tipo de atividade e produto que vai ser trabalhado. E isso o pessoal não tem tido esse conhecimento, só pensa em produto pronto. Aqui eu posso trazer produto a granel, embalar ele, ensacar, engarrafar, o que for no processo, de tal maneira que consiga reduzir o custo desse mecanismo. E isso só a central de compra que permite. Um caso clássico disso, que no passado teve uma questão muito complicada, foi a questão do arroz.
Isso é o seguinte, o arroz, quando está em casca, ele é produto agrícola, tem imunidade tributária. Aí a indústria pegou e descascou ele e embalou, ferrou. Porque tem o custo da embalagem e tem industrialização do processo mais caro nesse mecanismo. Então, olha lá, desculpe, né? Então, se eu trago material a granel, eu embalo, descasco em produto, empacoto na localidade, então eu tirei fora o efeito cascata do tributo em embalagem e outras atividades. Em muitos produtos, como eu falei para vocês, no caso do arroz, por exemplo, o produto não paga imposto quando ele está com arroz cru com casca. No momento que descasquei, esse valor subiu, né? Assim por diante, tem mecanismo que dá para fazer isso. Então, se eu vou trazer, por exemplo, a questão de um detergente, eu posso trazer em bombonas ou containers em forma de bombona e eu posso fazer com que produza esses plásticos na sua localidade, eu gero emprego e renda e posso, com isso, fazer com que eu tenha outras opções de trabalho. E assim por diante, existem mecanismos que podem ser estudados no central de compra, que conforme o segmento que você vai fazer, se é fármaco, tem um jeito, se é alimento, tem outro jeito, se é frio, embalar material refrigerado, congelados, também tem outra forma de trabalhar, e assim por diante, tem diversas maneiras de trabalhar isso. Então, desde produto seco, enlatado, embalado no processo, até o produto, os hortaliças, o que for, também tem mecanismo trabalhado. Então, existe todo esse processo que pode ser trazido à tona com uma redução de custo violento. E isso faz com que o custo de vida daquela comunidade onde implanta a central de compra haja uma redução violenta no processo. Isso, como eu falei para vocês, não importa que tipo de produto que seja. Então, se seja industriado, é o caso, por exemplo, da industrialização de azulejo, metais, um monte de coisa, que existe já um padrão no processo, mas esse caso, por exemplo, que eu vou trazer material de construção civil, um azulejo, um monte de coisa, não tem como fazer com que ela venha para ser processado, embalado lá. Ela vem já praticamente num pacote no processo. Então, ela é diferente para transportar, mas tem produtos que dá para fazer esse tipo de ação. E não só isso, eu tenho casos, por exemplo, que, vamos pegar um central de compra, um material elétrico, por exemplo. Ninguém está falando que você tem que vender o rolo de 100 metros no processo. Não. Você pode comprar uma bobina de 1 quilômetro, por exemplo, e eu venho com essa bobina e eu posso fazer a venda de 100 metros de fio separadamente. E com isso eu posso fazer com que o custo dela seja mais barato, mais em conta. Uma coisa é trazer um carretel de fio e outra coisa é vender rolo de 100 metros no processo. Então, começa a criar aí uma série de espaços diferentes de trabalho. Então, eu posso, uma confecção, por exemplo, eu posso comprar tecidos, aviamentos, fios, um monte de coisa totalmente diferente. Eu posso trazer, por exemplo, um produto, por exemplo, para carne, vamos supor. Não é necessário que eu compre a carne já desossado, pronto, como eu tenho o costume de comprar. Não. Eu posso fazer um acordo com o produtor de gado, bem entendido, eu compro o gado em pé, eu peço para que o frigorífico faça a matança e a limpeza, e a parte da desossa, a associação pode, o central de compra pode fazer isso e colocar a carne fresca num preço muito mais convidativo do que de uma forma tradicional. Assim por diante, conforme o tipo de produto que eu queira trabalhar, eu vou ter opções de investimento diferentes. Então, basta que queira conhecer o sistema, quais são os produtos que vocês querem trabalhar, e daí estabelecer uma metodologia, uma estratégia de como reduzir o custo.
Mesmo o fabricante da matéria-prima no processo, eu posso interferir nesse mecanismo. Isso é, eu posso comprar a matéria-prima, passo para que a indústria processe e ela nos venda para a associação de processo. Então, são reduções de custo violento que existem. Então, quando você faz a industrialização de algum produto, você paga IPI, PIS, CONFINS, ICMS, paga todo efeito de cascata de tributo. E se ela é feita pela associação, não tem esse custo. Então, reduz substancialmente o custo final do produto. Esse tipo de ação que tem que ter a estratégia de conhecimento para ver que tipo de produto, como que eu devo trabalhar aquele produto, para que estude a cadeia da produção daquele material, para ver o que vale a pena investir, participar, compor o negócio, ou que não nos interessa no processo. Ao mesmo tempo que façam central de compras de produtos, então eu posso criar produtos paralelos no processo, que é o caso que eu falei para vocês das embalagens, que é o caso, por exemplo, da forma da comercialização dele. Então eu posso criar mecanismo de venda diferenciado, de tal maneira que com isso ajude os consumidores. Então existem N mecanismos diferentes que podem ser disponibilizados para trabalhar nesse meio do processo. Então, esse é um dos pontos-chave no qual a questão central de compra passa a ter uma estratégia de trabalho completamente diferente da maneira tradicional do atacadista simples do processo. Então, uma série de atividades que podem ser realizadas através do central de compra, como falei para vocês, depende do produto, depende da maneira como você quer trabalhar, e você pode ter grandes opções diferenciais, de tal maneira que com isso reduza o custo do pessoal. Então, são ações que não pode menosprezar, não pode simplesmente pensar que isso é impossível, porque ao fazer isso você cria uma situação de competitividade que não só causa a redução do custo do produto, mas eu faço com que haja o envolvimento da sociedade civil local naqueles produtos e aquilo permite que haja um bom resultado do ponto de vista estratégico do processo. Então, o que nós temos em mente, temos que estar observando sempre, é esse detalhe desse processo de que pode, com esse mecanismo, além de você reduzir o custo final do produto, gere emprego e economia do município. Porque quando está fazendo a venda desse produto através das filiais das empresas no seu município ou no seu estado, está fazendo com que a arrecadação daquele município ou estado aumente de uma forma substancial e porque toda a geração ela não foi feita no fabricante, sim gerando no local de venda do processo. Então, isso faz com que haja uma arrecadação maior para o Estado e nessa guerra fiscal acaba tendo um ganho maior, que é o próprio consumidor que está ganhando nesse produto aqui. Então, são ações que nós temos que sempre estar imaginando e que contribui dessa forma à economia do município. Então, o papel da central de compra não é simplesmente reduzir o custo, mas sim de gerar emprego, melhorar a economia, criar novas opções de negócios em relação a isso. Então, esse é o conceito que nós temos que ter. Não é simplesmente dar uma vantagem econômica competitiva para o comércio, mas sim para toda a sociedade, o que isso dá de economia e melhoria de qualidade de vida e novos tipos de receita. E daí eu posso estar vendendo isso no estado inteiro, fazendo com que você tenha uma capacidade de competitividade que outros não teriam. Então, esse é o papel de uma associação de desenvolvimento em forma de central de compra associativa. Então, recapitulando, que você pode ter um modelo simplificado, familiar, vamos chamar, para algumas ações internas, e tem outras ações muito mais complexas que isso. Então, isso que nós estamos mostrando para vocês, que existe essa forma de trabalho como central de compra. Vamos lá, perguntas, dúvidas, pessoal? Sim, professor, já temos duas perguntas e já vou emendar uma aqui. O que nós verificamos e temos hoje
as associações convencionais e Construicia, que aí mais compra de outras entidades de classe, ganham alguma coisa na parte financeira devido à quantidade e Só isso. só isso, que compra nada de imunidade, nada de algum ganho na parte logística, alguma economia, né? Exatamente. Então, só ganha nessa parte de comprou a grande Quantidade. quantidade, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta da Paula. Como competir Sim. com quem consegue comprar direto da indústria e com condições bem melhores do que as da minha loja, as de minha loja? Hum. Quando você monta uma central de compra, normalmente você não vai trabalhar com distribuidor. Você pode trabalhar diretamente com o fabricante. Isso é, o distribuidor, a gente não está querendo matá-los no processo. Nós podemos ajudá-lo nesse mecanismo, já que ele tem a instalação e ele tem a estrutura para o processo, então a gente pode utilizar isso, mas a negociação é diretamente com a indústria. Então, essa é a grande vantagem de trazer o produto da indústria e não do distribuidor. Isso faz com que haja uma redução violenta de tributação nesse mecanismo. Além disso, o pagamento de toda a logística desse processo pode ser aproveitado como renúncia fiscal da empresa fabricante no processo. Então, tem mais um ganho nisso que é excepcional, sendo uma associação. Se não for uma associação de interesse público, não dá para ter esse tipo de vantagem. Então, essa é uma das grandes opções de negócio que existe e vale a pena trabalhar em cima disso. Tá? Tem uma pergunta aqui, professor do Genaro. No setor têxtil, pode reunir no mesmo espaço os fornecedores de fio, as tecelagens, as confecções Sim, e até mesmo varejista como sim, compradores do produto final para revender? sim, porque é o seguinte, quando vai trabalhar com a confecção, você tem uma série de apetrechos, tem um monte de produtos que é toda uma quinquilharia, botão, um monte de coisa que tem que ter no meio. Então, ela tem um volume de produtos, grandes volumes. E são pequenos produtos que dão grandes volumes. Então, tem a tradicional tecido, peças de tecido, que é uma coisa, mas tem esse volume de acessórios muito grande que pode fazer a venda, e isso pode ser tanto para o lojista como para o consumidor. Então, eu posso fazer esses dois tipos de venda. Tá? Para o lojista, ele precisa do crédito de imposto, um monte de coisa. Então, eu teria que fazer com ele que haja uma tributação de ICMS, um monte de coisa, para que ele possa recuperar na sua venda no processo. Agora, quando é consumidor, não há necessidade disso. Então, dá para fazer um preço muito mais em conta e cria com isso um novo mercado de atividades. Tá? Até porque não é só como é que é, o carro-chefe lá, o tecido, né? E tem os Sim, famosos insumos, tem botão, sim, tem outros isso, enfeites, tem várias situações, zíper, essas exatamente. coisas, tudo que vai ser, É, vai dar e não só possibilidade de isso, comprar, né? exatamente. Além disso, tem um problema sério do tecido, que é a logística reversa do resíduo do tecido, que é um outro problema sério que existe. Então, na central de compra, eu posso fazer com que sobrou tecido, não jogue ele fora simplesmente no lixo do seu município, ele pode trazer para o central de compra e ela, por sua vez, processar, ou você fazer a venda disso, ou devolver isso para o fabricante. Então, existe também esse segmento bem diferente que vale a pena estar trabalhando com central de compra também para isso. Tá? Tem aqui uma pergunta, acho que é o Rodrigo, está aqui no nick aqui. A Hum. entidade tem que ser uma OCIP? Acho que não, né? Sim, seria, a associação para fazer isso ela tem que ser uma OCIP, que é a Lei 9790 de 99, no seu artigo 3º, inciso 9, fala novos modelos de produção, comércio, emprego e crédito. Tem que ser essa formatação. Tá? Tá. Mas daí, Né? professor, para a certificação ou a qualificação vai depender, no caso, da lei municipal, se já tiver, né?
ou não? Não tem necessidade nenhuma nesse caso, porque como eu não preciso da certificação para trabalhar com ele. Então, basta tirar em função dessa lei e você estando registrado com ela, não tem nem, como diz, necessidade de prazo, porque não tá necessitando certificá-lo, mas sim no sentido de operacionalizar para que possa trabalhar com isso como imunidade tributária, tá? Então, não tem necessidade de certificá-lo. Cumprindo Tá? todos aqueles requisitos que tem na lei lá, né? Que a Uhum, entidade, né? Ela tá, já é um OCIP, sim, só não tem a certificação aí, sim, professor? exatamente. A certificação só depois de 3 anos de atividade, você pode buscar sim, mas só depois, né? No primeiro momento nem precisa disso, nem se preocupar com isso no primeiro momento, tá? Porque, professor, as perguntas aqui cessaram. Daí o senhor Tá, quer tecer mais alguns comentários? tá. Então vamos lá. Então, o central de compra, como falei para você no começo, tem uma maneira caseira para você montar um sistema de compra coletivo na sua empresa, ou na sua família, ou no seu prédio, no condomínio. Você pode fazer isso de uma maneira caseira, no sentido de reduzir o custo no processo. E se for uma associação, eu posso negociar com o distribuidor e trabalhar de uma maneira mais em conta. Isso, no caso, de uma maneira bem simplificada, né? Isso é um processo. Outra é quando junta-se lojas para trabalhar com isso como central de compra no processo. Ou outra coisa são grandes consumidores de indústria, de comércio, também pode montar isso numa escala só para abastecer o pessoal dela, porque nós sempre brincamos, qualquer um que seja ramo, se é indústria ou comércio no caso, a gente brinca, né? Papel higiênico pelo menos todo mundo vai usar, então dá para comprar em conjunto. Então não tem porque, não tem como motivo para poder comprar em conjunto. Tem sim, nem que seja papel sulfite, nem que seja, né, material de limpeza, são coisas que podem ser feitas de uma maneira mais tranquila no processo, né? E a outra coisa é formar parceria com indústrias no sentido de fazer com que substitua o papel do distribuidor no processo, para não haver a bitributação e efeito cascata desse processo. Então, aí já em grande escala, para que possa abastecer grande número de produtos e cidades. Então, em vez de ter um distribuidor para alimento, um distribuidor para trabalhar com material de construção, um distribuidor para queijo, não sei o que, tal. Em vez de fazer essa pulverização, eu posso montar um grande central de compra associativa, juntando distribuidores e trabalhando dessa forma diferenciado de matriz e filial do produtor no processo, de tal maneira que ache soluções para redução de custo. Então, são mecanismos diferentes central de compra que existe. Essas ações que o pessoal não conhece. Como eu falei para vocês, quem assim, entrou no Brasil no comércio dessa forma e abalou, né, todo o mercado brasileiro foi quando houve a entrada do Walmart no Brasil, que não tinha só o Walmart, só a loja, supermercado, mas por trás dele tinha Sam's Club, clube de compra, que é um central de compra, que na verdade o Walmart fez isso para que pudesse garantir a produção comercial para ele com preço menor, que não beneficiaria só a ele, porque quando o Walmart inaugurou no Brasil, ele só tinha 3 lojas. E na mesma época, a Carrefour tinha 120 e poucas lojas, Pão de Açúcar tinha 150 lojas, e logicamente que com isso, só com 3 lojas, ele não ia conseguir nenhuma vantagem nenhuma competitiva no mercado. No entanto, quando ele montou o Sam's Club, associou o PJ de pessoas, padaria, farmácia, o que for, e eles tinham simplesmente 340 mil associados. Então, com isso, continuam as 3 lojas, mais 340 mil associados, compradores que ele tinha na mão. Então, lógico que qualquer empresa não iria fazer, né, cuidado, não teria, porque se você tivesse só 3 lojas, tinha que entrar na fila de atendimento e você é um consumidor comum.
No entanto, com esse volume de gente, lógico que a indústria trabalhou de uma forma diferente. Então, são opções de negócio que, infelizmente, o setor empresariado brasileiro não tem essa visão e acaba entrando no mesmice e fica só apenas reclamando, reclamando e não busca soluções diferentes que poderia estar ajudando tanto a empresa dele, como todo o comércio da sua cidade e mudando todo o perfil econômico da cidade. Não no sentido daquele grupo de loja ganhar dinheiro só para levar vantagem. Porque o grande parte de central de compra que existe hoje como central de compra, que não é central de compra, que é a compra coletiva, muitas vezes eles montam uma empresa para fazer a compra coletiva. Então, ele paga duas vezes o tributo. Então, é pior do que central de compra, pior do que o intermediário. Simplesmente no sentido de ter o gostinho de ter o controle. Então, é um pensamento extremamente tacanha, que só pensa em ganhar dinheiro para eles só, e não no sentido de envolver a cidade para que houvesse geração de emprego e renda e tivesse alternativas econômicas no município para ajudar o município no processo ou o Estado nesse mecanismo. Então, existe uma visão completamente distorcida e muitas vezes essa falta de visão desse mecanismo acaba gerando toda a desconfiança e frustra o processo porque existe um investimento muito alto nesse mecanismo e muitas vezes o benefício que tem no produto final do processo não é nada significativo, porque houve um erro conceitual de todo o mecanismo. Não entenderam o que é o central de compra associativa. Eles apenas buscaram ter vantagem de negócios, que é totalmente diferente no central de compra. Então, o que se pratica muito hoje é questão de vantagens de negociação e não no sentido de ter um central de compra, no sentido não só de reduzir o custo do seu produto, mas de possa fazer com que a economia do município também seja beneficiado e que crie novas matrizes econômicas e traga mais viabilização de atividades complementares no processo. Uma empresa de embalagem, uma empresa que faz pallet, um monte de coisa, que ela pode criar esse tipo de estrutura complementar que melhora a cidade, a economia do local. Então, o papel da central de compra associativa tem muito mais conceitos diferenciados do que simplesmente uma compra coletiva. Então, não podemos estar misturando essa questão sem que haja essa comparação do processo. Uma coisa é uma central de compra associativa, uma coisa é uma compra coletiva para levar vantagem só num determinado segmento do processo. Então, existe muitas clubes de compra, central de compra via supermercado, por exemplo, é só para eles, farmácia é só para eles no processo, mas não no sentido de melhorar o nível de qualidade da cidade e da sociedade local. Então, essa preocupação só é possível através de uma central de compra associativa. Então, a grande diferença do processo é esse tipo de conceitos diferenciados. Então, é isso que nós preconizamos e são assuntos que, infelizmente, grande parte do pessoal não tem esse conhecimento, nem do ponto de vista estratégico, nem do ponto de vista de logística desse mecanismo. E isso vai fazer com que o produto que você adquire na sua cidade, na sua região, existe o efeito cascata de tributação de mal gestão de processo. Então, nós, população, hoje, ao não conhecer essa ferramenta do terceiro setor, está pagando alto custo de produto de efeito cascata e a população sofre com isso, que com isso, em vez de gerar emprego e renda na localidade e estabilizar a economia de uma forma diferente, acaba concentrando só em determinadas regiões. Então, isso, por exemplo, são situações estratégicas no processo. Nós não podemos pensar simplesmente em levar vantagem a algum setor, e sim como é que pode fazer isso um mecanismo de desenvolvimento econômico e social. Então, a central de compra tem um lado conceitual totalmente diferente de uma empresa convencional de compra e venda de produto. Então, é isso que eu tenho que aprender, isso que eu tenho que trabalhar com isso. Para isso, nós colocamos à disposição para que possa entender esse mecanismo e como implantar esse tipo de ação.
Então, é isso que nós estamos fazendo. Então, da minha parte, em termos de exposição, é isso. Tem alguma pergunta a mais, Não Gilmar? tem mais nenhuma. Só antes que eu esqueça, professor, só reforçando, se o senhor me permite, Uhum. como tem gente nova também participando, graças a Deus, Sim. muito bom para o terceiro setor. Só reforçando, tem Exato. 490 vídeos sobre o tema terceiro setor lá no Instagram da Uniter7, com mais de Tá bom. 2.800 seguidores também, que pode ser uma rede de contato. Então, só para reforçar isso aqui. Vamos lá. Só agradecer o pessoal aí. A próxima tema, qual que seria, O Gilmar? próximo tema, dia 22, próxima segunda-feira, cooperativa agrícola ou associação de produtores. Bom, é uma comparação dos dois que nós vamos apresentar para o pessoal também, né? Isso mesmo. Bom, então da minha parte eu só tenho que agradecer, né, a vocês. São casos e casos de atividades que nós estamos apresentando nessas lives de como utilizar essa ferramenta do terceiro setor e ela está gravado. As pessoas que quiserem ter mais informações depois, basta acessar e acompanhar esse mecanismo, tá? Professor, Então, tem mais uma pergunta, sim, acho que é uma pergunta aqui, vou vamos, aproveitar, é a vamos, Maria Lídia. Boa noite. sim. Desculpe, só agora consegui entrar. Minha pergunta seria se precisa constar no estatuto da associação compra associativa, uma associação? Sim, tem que fazer, e não só isso, existe o código de KNAI que tem que ser colocado no estatuto, que é a compra e a venda, né? Não é só a compra, não, né? Então tem que haver esses dois tipos de coisa, compra de produto e venda de produto. Você quer fazer isso como atacado, ou você quer fazer isso como varejo, como consumidor. Então você pode escolher os mecanismos para trabalhar, tá? No caso de central de compra em grandes volumes no processo, nós recomendamos que monte ainda outras associações paralelas a ela. Uma delas é uma associação de crédito, já que você vai operar na venda do produto, um monte de coisa, seja montado juntamente com ela um sistema de crédito. Assim como se eu vou vender, vou trabalhar com um depósito automatizado, eu tenho toda a parte de pallet automatizado, robotizado no processo, não tem pessoas trabalhando internamente, também seria recomendável que tenha também um departamento, uma unidade, uma associação especificamente de TI, de tal maneira que você pode fazer com que haja toda a parte de integração de TI, não só para administrar o núcleo, mas sim os associados que compram dela também, viu bem? Para evitar que haja papel, um monte de coisa no processo. Isso se eu tenho uma loja numa prateleira, que eu preciso de um produto, tem um estoque mínimo de segurança, e quando ela chega nesse estoque mínimo, ela avisa o central que pode fazer a encomenda já para o fabricante direto no processo. Não precisa ficar esperando faltou o produto para depois fazer isso. Não, posso fazer isso automaticamente nesse mecanismo. Então, são outras formas que vão surgir dentro dela e vai ajudar o comerciante, o consumidor, um monte de coisa. Então, tem N trabalhos para fazer. Tá? E Então, até porque quando você fala lá em associação de crédito, eu sempre me apego na palavra, que é mais da minha linha, né? Que é o crédito orientado. Então, aí, isso. olha, será excelente, excelente esse link aí das três, ou seja, tem o produto para comprar e vender e tem o sistema lá de gerenciamento, criar lá um negócio de TI, onde vai até sinalizar algumas análises que a coisa, o empréstimo seja realmente orientado, acompanhado e também com relação Exatamente. aos produtos, né, professor? E aí, se eu tenho informação informática bem organizado, no momento que o consumidor começa a ter o estoque mínimo, isso já é avisado à indústria já, e a indústria já pode fazer processamento, produção daqueles produtos para não chegar no ponto de faltar no processo. Então, isso é apenas um link de informática simples no processo, que pessoas não fazem isso, não conversam hoje dessa forma, né? Então, são situações que precisa ser profissionalizado, precisa aprender a trabalhar de uma forma mais organizada. Não é isso?
tá? Só para Então, ressaltar aqui a cedência do aprendizado do terceiro setor da Paula, lá sim, de Manaus, fala que estão sim. aguardando o senhor lá amanhã. Amanhã à noite, de madrugada, estou chegando lá em Manaus. Eu estou, por enquanto, em Belém hoje aqui. Bom, meu muito obrigado a vocês, obrigado a você, Guilmar, e até a próxima segunda-feira. Provavelmente segunda-feira que vem eu vou estar no Rio de Janeiro fazendo essa live. Então, vamos torcer, vamos Tá bom, lá, então. tá bom? Boa noite ao Muito senhor. obrigado. Obrigado pelo ensinamento. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.